Vamos falar na aula de hoje a respeito de potências ou potenciação. O que é uma potência? Como se representa? Representamos uma potência nessa forma aqui. A elevado a B igual a C, onde A é a base, B é o expoente e C seria o resultado do desenvolvimento dessa potenciação, dessa potência. Exemplo, 3 elevado à quarta potência. É uma potenciação. O que significa 3 elevado à quarta? Significa que essa base, que é o 3, vai multiplicar por ela mesmo 4 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 à quarta potência. 4 vezes por ela mesma. Que o resultado é 81, porque 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Outro exemplo. 2 à terceira igual a 8. O que significa 2 à terceira? É 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, isso é uma potenciação. Veremos agora desenvolvimento de vários truques, vários macetes, várias regrinhas para o trabalho com potência. Vamos ver então algumas regras para o estudo de potenciação. Primeira regra, qualquer que seja a base elevado a um expoente zero, o resultado é igual a 1. Então, eu tenho aqui A elevado a zero é igual a 1. Qualquer que seja, 3 elevado a zero, 5 elevado a zero, 7 elevado a zero, não interessa o valor da expressão, mas elevado a zero é sempre 1. Isso é muito importante. Já teve um vestibular onde na prova de matemática apresentaram assim, entre chave, uma expressão toda complicada, igual o exemplo que temos aqui, para ver quem ia desenvolver. O aluno que ficou perdendo tempo desenvolvendo essa expressão não chegou a lugar nenhum, enquanto que aquele que estava bem fundamentado nas regras já viu que era tudo isso que está dentro dessa chave aqui. Elevado a zero, não importa o que você vai desenvolver, é elevado a zero, então isso aqui é igual a 1. Não importa. Isso foi já uma questão de vestibular. Não bem essa expressão, mas um exemplo, né? Uma expressão bem complicada assim, que envolvia logaritmos, envolvia outras contas bem complicadas e bem difíceis. Quem ficou fazendo as contas para chegar ao resultado não chegou a lugar nenhum. Enquanto que aquele candidato que viu que estava tudo elevado a zero, já imediatamente anotou como resposta o valor. Então, toda a expressão, todo valor elevado a zero é igual a 1. É uma das regras. Convém salientar aqui que se tiver zero elevado a zero, isso não é possível. Por quê? Não podemos ter uma base igual a zero. Então, aqui a nossa base A tem que ser diferente de zero. Não pode ser igual a zero. Então, não existe expoente de número nulo. Então, 0 elevado a 0, isso não existe. 0 elevado a 1, não existe. Elevado a 3. Então, não temos 0 elevado a alguns. Segunda regra, segundo exemplo. Qualquer que seja a base elevado a um expoente 1, é sempre ela mesma. Por exemplo, 5 elevado a 1 é quanto? É 5. 7 elevado a 1 é 7. Qualquer que seja a base elevada ao expoente 1, é sempre ela mesma. É a segunda regrinha. Terceira regrinha. Quando o expoente da base, o expoente é negativo, é a mesma coisa que fazer o inverso dessa base elevado a esse expoente. Se eu tenho aqui 3 dá menos 2, é a mesma coisa que 1/3 elevado a 2. Isso pode ser entendido também como uma propriedade distributiva dos expoentes. Esse expoente 2, ele pode ser distribuído aqui. Ele pode ser distribuído para o expoente do numerador e para o expoente do denominador. Quando eu tenho aqui o número 1, eu posso pôr como expoente 1 aqui, e o 3 também, como expoente 1. E distribuir esse expoente para cada um, tanto para o numerador quanto para o denominador. E fazer assim. 3 elevado a menos 2 é igual a 1/3 elevado a segunda. Ou seja, esse expoente distribui para o numerador e distribui para o denominador.
multiplicando os expoentes de cada um desses números. Então, fica 1 na 2 ou 3 na 2, que é igual a 1 elevado a 3 à segunda. Já pode se observar aqui que esse 3 à segunda está no denominador aqui. Se eu passar ele para o numerador, fica igual a 1 vezes 3 na menos 2. Ou seja, que é o 3 na menos 2 aqui. Conclusão. Se eu desloco uma potência que está no denominador para o numerador, troco o sinal desse expoente. Então aqui o 3 na menos 2 passou para baixo, para o denominador, ficou positivo, ficou 3 à segunda. Agora, se eu deslocar ele para cima de novo, 3 na menos 2. Então sempre que eu desloco um expoente, uma potência do numerador para o denominador, troca o sinal desse expoente. Se eu deslocar do denominador para o numerador, também troca o sinal do expoente. Sempre assim. Aqui eu tenho um outro exemplo. 2 à terceira vezes 1 dividido por 5 na menos 3. Resultado. Esse 5 na menos 3, eu posso passar para o numerador, trocando o sinal desse expoente. Então fica 1 vezes 5 na terceira, e esse 2 à terceira, eu posso passar para o denominador, trocando o sinal do expoente também. Então fica 1 vezes 5 à terceira, dividido por 2 na menos 3. Então, sempre que eu mudo uma potência do numerador para o denominador, troco o sinal do expoente. E se eu desloco uma potência do denominador para o numerador, troco o sinal também dessa potência. Vamos ver mais um exemplo aqui dessa regrinha. Temos aqui 7 elevado à quinta vezes 3 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 7. Dividido por 5 na menos 3 vezes 4 à segunda. Vamos inverter tudo. Jogar tudo o que está aqui no numerador para o denominador e o que está no denominador para o numerador. Sempre invertendo o sinal desses expoentes. Por exemplo, aqui está 5 menos 3. Passo para o numerador como 5 à terceira. 4 à segunda potência. Eu passo para o numerador como 4 na menos 2. E o que está no numerador, posso deslocar para o denominador invertendo o sinal desses expoentes. 7 na quinta passa para 7 menos 5. 3 na menos 2 passa para 3 à segunda. 2 à sétima passa para 2 na menos 7. Então é possível, sempre que eu desloco do numerador para o denominador ou do denominador para o numerador, eu tenho que trocar o sinal do... Então isso é uma propriedade de potenciação. Sempre que eu desloco do numerador para o denominador ou do denominador para o numerador, eu tenho que trocar o sinal do expoente. E fica a mesma expressão. Então, produto de potências de mesma base, como o nosso exemplo, 3 à segunda vezes 3 à quinta vezes 3 na 1. Todos os fatores têm a mesma base, que é a base 3. Então, quando é produto de potências de mesma base, conservo a base e somo os expoentes, como é o nosso caso, deu 3 na oitava. Quando a gente fala soma os expoentes, é a soma algébrica. Temos aqui o segundo exemplo, 2 à terceira vezes 2 à 7 vezes 2 na menos 4. Veja que o expoente desse fator aqui é menos 4. É uma soma algébrica. Então, produto de potências de mesma base. Conserva a base e soma algebricamente os expoentes. 3 mais 7 menos 4. Que dá 2 na sexta. Então, é uma soma algébrica, levando em consideração os sinais positivos e os sinais negativos dos expoentes. Então, produto de potência de mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. É uma regrinha muito importante no estudo de potenciação. Vamos ver mais uma regrinha aqui. Na anterior, nós vimos que produto de potências de mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. O que acontece na divisão de potências de mesma base?
igual aqui. Estou dividindo a potência A elevado a N dividido por A elevado a M. Ou, mostrando de outra maneira, com o traço de fração, A elevado a N dividido por A elevado a M. O que eu posso fazer? Quando é divisão de potência de mesma base, conservo a base e subtraio os expoentes. Então, A elevado a N, que está no numerador, dividido por A elevado a M, é igual a A elevado a N menos M. Aqui vale aquela regrinha que nós já vimos. Ó. Esse A elevado a M está no denominador, ele pode ir para o numerador trocando o sinal desse expoente. Aqui é M positivo, ele passa para lá ficar M negativo. E daí cai na regra anterior, que é o produto de potência de mesma base. Conserva essa base e soma-se algebricamente os expoentes. Mas, colocando isso como uma outra regra, divisão de potência de mesma base. Conserva essa base e subtraem-se os expoentes. Exemplo, 3 elevado à sétima potência dividido por 3 à terceira. É igual a 3 na 7 menos 3. Subtraem-se os expoentes. 7 menos 3, que é igual a 4. Então fica 3 elevado a 4. Temos aqui 2 elevado à terceira vezes 2 na sexta dividido por 4. Aqui já entra um macetinho aqui que é sempre útil. É ver quando um número, como aqui nós temos o 4, em vez de desenvolver essas potências para dividir por 4, eu posso fazer o seguinte: 4 é 2 na segunda. E representar esse 4 em forma de potência. Por quê? Porque eu trabalho com potências. Fico 2 à terceira vezes 2 à sexta dividido por 2 à segunda. E aí entra aquele velho truque. Quando está no denominador e vou passar para o numerador, troco o sinal desse expoente. Então 2 à segunda passando para cima, fica 2 na menos 2. E aí eu fiquei com um produto de potências de mesma base. 2 à terceira vezes 2 na sexta, que era daqui, e esse 4 que ficou convertido em 2 à segunda, que passou para cima como 2 na menos 2. Então o resultado disso é 2 a 3 mais 6, 9, 9 menos 2, 7. Resultado, 2 na 7. Então, esse truque aqui de converter um certo número em potências, muitas vezes é muito útil. Vamos supor que eu tenho 16 é 2 à quarta. Então pode-se trabalhar desmembrando, transformando um certo número na sua potência. Produto de fatores. Vamos para mais uma regrinha de potência. Agora, nós já vimos produto de potências da mesma base. Agora as bases são diferentes. Os expoentes é que são iguais. O que acontece quando os expoentes são iguais e bases diferentes? Então, A elevado a N vezes B elevado a N. Eu posso transformar em A, produto das duas bases elevado a esse mesmo expoente. Igual aqui, um exemplo. 2 à terceira vezes 5 à terceira. Vemos que os expoentes são iguais. Eu posso converter isso num produto de 2 vezes 5 com o mesmo expoente, que é o expoente comum, que é 3. Então fica 10 à terceira. Um outro exemplo. 3 à quinta vezes 2 à quinta. Vemos que as bases são diferentes. Os expoentes são iguais. Então podemos fazer o produto das bases. 3 vezes 2 e com o expoente comum elevado à quinta. Então fica 6 elevado à quinta. Então é uma outra regrinha. Mais uma regrinha. Nós já vimos divisão de potências de mesma base, onde nós conservamos uma base e subtraímos os expoentes. Agora nós temos divisão de potências de mesmo expoente. Bases diferentes e o mesmo expoente. A elevado a N dividido por B elevado a N. O que eu faço? Que essa representação aqui é a mesma com o traço de fração. A elevado a N dividido por B elevado a N. Eu posso fazer a divisão das bases elevado ao mesmo expoente.
Então, A elevado a N dividido por B elevado a N é igual a A dividido por B elevado a N. Por quê? Porque aqui, quando eu tenho assim a divisão de uma fração, um expoente, em forma de expoente, eu posso distribuir esse expoente para o numerador e para o denominador, multiplicando pelo expoente do numerador e pelo expoente que tem o denominador. Então aqui, se eu tenho um exemplo, 6 elevado à segunda dividido por 3 elevado à segunda, é divisão de potências de mesmo expoente, bases diferentes. Então eu posso converter isso numa divisão das bases. 6 dividido por 3 e elevado ao mesmo expoente, que é 2. Agora 6 por 3, que dá 2, 2 elevado à segunda. Porque vale aquilo que nós já explicamos. Eu posso distribuir esse expoente para o numerador e para o denominador. Esse 6 também, usando aquele macetinho, eu posso converter em 2 vezes 3, dividido por 3 a segunda. Daí o expoente do 2 é 1, o expoente do 3 é 1, eu posso distribuir esse expoente, multiplicando, fica 2 a segunda e fica 3 a segunda. E aqui 3 a segunda, que posso usar aquele velho truque de jogar para cima, trocando o sinal do expoente. Então fica 2 a segunda vezes 3 a segunda, e aqui que está 3 a segunda no denominador, passando para cima fica 3 a menos 2. O que acontece? Aqui morre, né? 3 a segunda com o 3 a menos 2 morre. Porque daí fica produto de potências de mesma base. Eu somando algebricamente 2 com menos 2, morre. Então aqui fica 3 a 0, que é 1. E o resultado é 2 a segunda vezes 1, que é 2 a segunda mesmo. Essa propriedade aqui chama-se potência de potência. Por quê? Porque eu tenho aqui uma potência com o expoente P, mas a base é já uma potência. Quando eu tenho assim potência de potência, onde a base é uma potência, elevado a uma potência, eu posso fazer o produto aqui, P vezes N, e representar assim, essa base A elevado a N vezes P. Exemplo numérico, 2 elevado à terceira é a nossa base, e essa base, que é uma potência, 2 elevado à terceira, está elevado à segunda potência. Eu posso multiplicar 2 vezes 3 e representar 2 à sexta. Tomar cuidado, porque isso é diferente de uma outra representação. Se tivesse em 2, daí 3 elevado à segunda dentro do parênteses. Ou seja, aqui a minha base é 2 e elevado a uma potência que é uma potência. 3 elevado à segunda. Então aqui é 3 elevado à segunda, que é 9. Então fica 2 elevado a 9, que é bem diferente do caso anterior lá, que a minha base estava dentro do parênteses, elevado à segunda. Daí eu só multiplicava os expoentes. Aqui não. Aqui eu tenho que primeiro elevar essa potência. Então 3 à segunda, que é 9. E esse 2 fica elevado a 9. Então eu não posso multiplicar esses expoentes agora. Porque aqui está entre parênteses. Aqui eu tenho mais uma regra de potenciação, que é quando eu tenho uma base e o expoente está expresso em forma de uma fração. A elevado a m sobre n. Eu posso converter isso aqui em um radical, onde esse n que está no denominador passa a ser o índice da raiz. E o numerador da fração passa a ser o expoente do radicando. E o radicando é essa base aqui. Só que esse n tem que ser diferente de zero. Um exemplo, se eu tenho aqui 2 elevado a 4 sobre 2. Eu posso, se quiser, simplificar já aqui.
esse 4 com o 2, que fica 2 a segunda, de uma maneira bem direta. Ou então, só como exemplo aqui, convertendo isso aqui para radical. Então fica esse 2 aqui, que é a base da nossa potência, passa a ser o radicando aqui. Daí faço a raiz. Esse 2 que está no denominador passa a ser o índice da raiz. E esse numerador do expoente fracionário passa a ser o expoente do radicando. Então fica a raiz quadrada de 2 à quarta, que é raiz quadrada de 16, que é 4. Que aqui de maneira direta já conduziria a isso. Simplificando 4 com o 2, ficaria 2 a segunda, que daria 4. Mas apenas para exemplificar a nossa propriedade aqui de potenciação. Para exemplificar a nossa propriedade de potenciação. Vamos pegar outro exemplo aqui. Raiz quadrada, aqui eu estou representando com 2, mas não precisa, quando é 2 não precisa representar. Então, raiz quadrada de 2 elevado à sexta vezes 3 elevado à quarta. Eu posso tirar do radical e representar em forma de potenciação, da seguinte forma. Esse 2 elevado ao quê? Esse expoente aqui passa a ser o numerador da nossa potência. E o índice da raiz passa a ser o denominador. Então fica 2 elevado a 6 sobre 2, vezes 3 elevado a 4, que vai para o numerador, sobre 2. Eu posso simplificar agora aqui, fica 2 elevado à terceira, e fica 3 elevado à segunda. Isso me conduz ao seguinte raciocínio. Quando eu tenho assim um produto, o radicando é um produto de potências, se for possível, o que for possível, eu posso tirar do radicando, simplificando o expoente desse radicando com o índice da raiz. Por exemplo aqui, 2 elevado à sexta. O 6 era possível simplificar com 2. Então eu já posso simplificar direto e fazer 2 elevado à terceira. Mesma coisa aqui, 3 elevado a 4. 4 é simplificável com 2, então fica 3 elevado à segunda. Então, eu posso tirar produtos de potências, que está dentro do radical, simplificando com o índice da raiz. Isso veremos melhor também nas aulas de radiciação. Se você gostou dessa aula, clique no joinha ali embaixo e se inscreva nesse canal para receber os próximos vídeos. Até mais!